tudo bem? A Prof tá aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre os artigos, tá bom? Os artigos, eles fazem parte das 10 classes gramaticais e é uma matéria que vocês eram pra ter visto lá no 6º ano, mas como não deu tempo ano passado, nós vamos ver agora. É uma matéria simples, rapidinha, bem fácil de pegar, tá? Então vamos lá, artigos. O que é o artigo? Artigo, depois da gente decidir o nosso substantivo, o que é substantivo, professora? Vocês aprenderam ano passado. Substantivo é tudo que nomeia seres e coisas. Por exemplo, aqui, livro. Livro é um substantivo comum. Por quê? Eu tenho vários livros. Por exemplo, aqui atrás de mim é uma estante enorme. Vocês estão vendo só um pedacinho dela, mas ela é enorme, né? Eu tenho diversos livros aqui. Então, livros é substantivo comum porque eu tenho vários. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse livro aqui, né? N de Green Gables. Se eu disser que esse livro se chama N de Green Gables, N é um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome da menina. E Green Gables também vai ser um substantivo próprio, porque é o nome de um lugar, é o nome de uma fazenda. E livro. Livro continua sendo um substantivo comum, porque é um livro. Eu tenho vários livros aqui. É só um livro, né? Então vamos lá. Depois que a gente já Vamos lá, então. Depois da gente ter definido o nosso substantivo, a gente vai definir o nosso artigo, né? O nosso artigo, ele pode ser definido ou indefinido. E esse artigo, ele vai denominar também o quê? O número. O que seria esse número? Se é singular ou é plural. E também o gênero. O que é gênero, professora? Eu não me lembro. Gênero é o substantivo feminino. O que é gênero, professora? Eu não me lembro. Gênero, se é feminino ou é masculino. Simples assim. Esse é o conceito de artigo. Simples, rapidinho e prático. Vamos lá. O artigo ele se divide em 2, tá bom? Primeiro, artigo definido. Definido é aquilo que eu vou indicar no que eu tô falando. Substantivo era livro, que eu tinha dado o primeiro exemplo, né? Livro. O livro está na estante. Se eu dizer que o livro está na estante, nós vamos saber de que livro que eu tô falando, né? O livro está na estante. Beleza. O artigo definido. Quais são os nossos artigos definidos? A, o, as e os. Esses são os nossos 4 artigos definidos, tá? Agora, se eu te disser... encontrei a professora de língua portuguesa. Esse a gente entende que tem uma professora só de língua portuguesa e que eu encontrei ela, né? Então, é um artigo definido, porque eu tô definindo que professora que eu encontrei e especificando que é ela. Agora, os artigos indefinidos. Os indefinidos, a gente não sabe ao certo de quem que a gente tá falando, né? Se eu disser pra vocês... encontrei um professor. Vamos lá, os artigos indefinidos a gente não sabe ao certo de quem que a gente tá falando. São 4 artigos indefinidos. Uma, uns e umas, certo? Se eu pegar e falar pra vocês assim, encontrei um professor. Que professor que é? Eu não sei, eu tenho mais do que um professor, então eu não sei que professor que é esse. Falei com um diretor da empresa. Quer dizer que tem vários diretores nessa empresa e eu tô falando apenas com um. Uns alunos incomodam muito. Uns alunos. Quer dizer que são alguns alunos, né? Eu não tô dizendo que alunos quer. Só falei que uns alunos incomodam muito. Então, lembrando, artigos definidos são que palavrinhas? A, o, as e os. Artigo indefinido, uma, uns e umas. Para vocês verem que eles usam um número muito restrito de palavras. Para vocês verem que eles usam um número muito restrito de palavras para os artigos. Então, por isso que ele é muito simples e muito rapidinho também.
Só que a gente lembrar, né? A gente precisa lembrar que os artigos, eles se fundem, eles se unem com algumas preposições. Essas preposições são a preposição a, né? Se junta com os artigos o e os e formam ao e aos. Também se junta com os artigos a e as e se forma a e as. Também se junta com os artigos a e as e forma a e as com crase, tá bom? A preposição de, ele se funde com todos os artigos aqui, com todos os 8 artigos que a gente tem, né? Esses são 4 definidos, 4 indefinidos, 8 artigos. Ele fica como, então? A preposição de, tá? Do, dos, da, das, dum, duns e duma, dumas. A preposição em também se funde com todos os nossos artigos. Fica no, nos, na, nas, num, nuns e numa, numas. Preposição per se funde com 2 artigos também, os artigos definidos, tá? Pelo e pelos e pela e pelas. É isso então, galerinha. A professora tá mandando também para vocês um textinho explicativo, tá? Copiar no caderno. Não precisa me mandar foto, copiar ou imprimir e colar no caderno. Bom? Beijo então e até a próxima aula.